Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. O estúdio de onde eu falo com vocês é o estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, como você já sabe, é o nome da nova empresa, depois que ela fundiu-se com a CETIP. CETIP, né? É CETIP, às vezes eu me confundo. Bem, então B3. Hoje eu queria recomendar para vocês o seguinte: tem gente que manda e-mail para mim, eu queria ver tal programa, eu não vi tal programa e tal. A partir deste ano tem uma página no YouTube, programa Mercado Futuro, o P, o M e o F maiúsculo, que você tem acesso. Não estão todos os programas de 2017, mas estão quase todos. E aí você pode assistir a hora que você quiser, no momento que você achar conveniente, quantas vezes você quiser. E já que você vai estar no YouTube, também assiste o Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu tenho só para minhas opiniões aí pessoais. Bem, nesta semana que o pessoal me arrumou essa história de comemorar os 15 anos do programa Mercado Futuro, são efetivamente 15 anos. Mas eu não sabia que ia ter. Tem vinheta nova, tá cheio das coisas, estou bem contente com isso. Só uma curiosidade para você, já que meu entrevistado queria fazer um programa comigo, querendo saber como é que foram esses 15 anos de Mercado Futuro, pode brincar de fazer contas, se é matemático. O ano financeiro são 252 dias. Eu trabalho quando o mercado financeiro trabalha, porque a B3 trabalha quando tem mercado financeiro. Levando esse número em conta, você multiplica 252 programas, não chega a ser 252, porque tem feriado. Né? Multiplica por... Um ano tem 12 meses, 15 anos tem um monte de meses. Para ver quantas vezes eu falei, olá, começa agora o programa Mercado Futuro. Isso é uma boa brincadeira para ter... Hoje em dia não tem mais coisas, o advento dos virtuais, né? Mas é uma boa história para botar em almanaque, quando tinha aqueles almanaques de papel. Bem, nesta semana, então, de comemoração, que eu já falei muito, não poderia ter um tipo de entrevista que eu tenho feito com frequência aqui no programa, que é procurar jovens, novas pessoas. Eu ainda não sei, mas eu tenho uma vaga suposição que são jovens talentos. Né, que são os jornalistas que estão aí, mas vão brilhar logo logo, alguns já brilham, como é o caso do entrevistado de hoje. Só para vocês terem uma ideia, o entrevistado de hoje eu conheci numa AgriShow, por iniciativa da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, que escolheu, não sei como, mas ele pode explicar para vocês, alguns jornalistas para acompanharem jornalistas experientes no AgriShow e ver como é que a coisa rola. Um desses jornalistas está aqui comigo, já esteve aqui uma vez, acho que uma vez só. Rapidamente, esse é um dos temas mais importantes do programa. Ele vai participar de uma conferência de jovens da agricultura agora, na Bélgica. Ele é formado pela Unesp de Bauru. Ganhou o prêmio Massey Ferguson 3 vezes, o rapaz é chegado num prêmio, deve estar cheio de grana. Ele tem um blog que se chama De Olho no Campo, depois ele dá o endereço, e atualmente trabalha no jornal Estado de São Paulo, que é um jornal onde eu comecei minha carreira, era uma belíssima escola. E é também produtor agrícola, trata-se do Paulo, ele quer falar com o nome curto, Paulo Beraldo, mas o nome dele é Paulo Eduardo Palma Beraldo. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Regis. Prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo espaço. Como é que vão os carneirinhos lá no fim de semana? Vão bem os carneirinhos. Vão bem? Vão então bem. Ninguém está comendo, eles estão vivendo bem. Né? Tá vivendo bem. Então tá bom. Mas vamos começar falando primeiro desse evento que você vai. Como é que chegou aí? Vamos lá. Esse evento eu encontrei pesquisando algumas bolsas de intercâmbio, oportunidades de ir para o exterior no final do ano passado. Uhum.
E aí falava assim, concurso de redação pode enviar jovens à conferência na Bélgica. E quando eu fui ler, eu vi que era sobre agricultura, sustentabilidade, que são temas que eu gosto muito, são temas que eu pesquiso, né, desde aquela primeira vez na AgriShow, que a BAG de Ribeirão mandou, né? Aquilo ali foi um mundo novo que se abriu e desde então eu vinha pesquisando, então era um tema que não era fora da minha realidade. Então eu decidi escrever uma redação. A redação a gente tinha que levar em conta quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas, que são vários, como erradicar a fome, trabalhar com agricultura sustentável, segurar alimentação para todo mundo, enfim, são vários. Quem tiver curiosidade nisso pode entrar no site da ONU, que tem lá muito bem explicado. E aí eu decidi escrever sobre isso e escolhi alguns que tinham a ver com o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que está crescendo muito no Brasil. Segundo a consultoria Kleffmann, já são 11,5 milhões de hectares aqui no Brasil de ILPF. E aí eu escrevi sobre isso porque eu entendo que essa era uma prática que pode ser replicada em outros países, né? O objetivo desse concurso é esse. 1.200 jovens enviaram seus trabalhos, 100 do mundo todo foram selecionados, com ideias de agricultura sustentável nos seus países que possam ser replicadas em outros países. Muito legal. Então a gente vai se encontrar lá, vai absorver muito conteúdo, cada um, né, que está lá vai dividir e aprender muito. E depois a ideia é trazer para cá e espalhar essa informação, né, essas coisas que estão acontecendo na agricultura de outros países. Para falar a linguagem de um rapaz de 20 e poucos anos, tem que share. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. É isso aí. É isso aí. Integração lavoura-pecuária, 11 milhões e meio já de hectares? Uhum. É bastante, hein, cara? Esse estudo foi lançado pela Kleffmann em novembro do ano passado. É curioso que a integração parece ser uma técnica, não é muito fácil de fazer, é complicado. Sim. Mas os resultados, pelo menos quem faz que eu conheço, eles têm bons resultados. Eu esqueci de dizer que além de todos esses caçador de prêmio enfim, de concurso, agora vai lá, são 5 do Brasil. Isso, 5 brasileiros. Daqui de regiões diferentes? Sim, tem de Brasília, de Florianópolis, São Paulo, Piracicaba. Você é de onde? Piracicaba? Não, eu sou de Cafelândia, que fica perto de Bauru. Não, para esse concurso você foi... São Paulo, já estava em São estava Paulo. em São Paulo. Já. Então, esqueci de dizer que o rapaz também gosta de falar a língua dos países onde ele visita. Então ele fala várias, inglês, francês, italiano, Isso. espanhol. E? Alemão, vamos chegar lá ainda. Alemão ainda não. Alemão você sabe que o Goethe dizia, não é? Eu já te contei. Que existem 2 maneiras de você aprender alemão. A falar alemão e escrever alemão. Nascendo na Alemanha ou depois de morto, porque aí você tem a eternidade para aprender. Você vai ter que aprender em vida, hein? Me conta, a propósito desse evento aqui, é o que? Uma semana que vocês vão ficar lá? Isso, é de 9 a 13 de outubro em Bruxelas, na Bélgica. Isso. São jovens de 49 países e nosso objetivo é chegar lá, cada um com a sua redação, vai fazer uma apresentação e os times, né, eles chamam delegações de cada país, vão apresentar em conjunto também. Então a gente já está em contato, nós 5 temos um grupo que a gente conversa, se encontra alguma informação importante, divide com os outros, né? Eu já sei qual é o tema da redação de todo mundo, eles sabem a minha também, para a gente chegar lá tendo uma visão um pouco mais global. E depois que acabar esse evento, nós vamos criar, nós todos, os 100 jovens, vamos criar um plano de ação para os próximos anos de agricultura sustentável, de como divulgar esse tipo de informação, como levar isso que vem sendo feito fora, né, fora do Brasil, fora do mundo, em outros lugares, né? Para os lugares de origem, né? Tem gente da Indonésia, Chile, Estados Unidos. Eu fiquei curioso, você lembra dos temas do brasileiros? Sim. Eu tenho a integração lavoura-pecuária, silvicultura, floresta. Isso. Alguns falam também, por exemplo, esse é o que eu mais tenho afinidade, é uma colega de biotecnologia. Ela fez, né, o trabalho dela falando que a gente deveria otimizar a forma como a gente se alimenta. O que seria isso? Por exemplo, assim, a gente vai comer um maracujá, você come aquela fruta e joga a casca. Mas espera, se você pegar aquela casca, você pode transformar em um pó que pode virar um alimento futuro. Então, essa proposta de você mudar um pouco o conceito do que a gente tem de alimentação, né? Se você pesquisar um pouco mais, a gente vai ver que tudo pode ser
reaproveitado ou pelo menos dar origem a outras coisas. E um dos problemas, né, que fala é que não é que falte comida para todo mundo, mas na verdade a comida existe, ela só não chega onde tem que chegar. Uhum. Então, talvez uma melhora no uso dos recursos pode facilitar, pode melhorar. Eu acho que às vezes a gente fala que não tem, que a história não se repete, mas eu acho que se repete. Nós vamos ao intervalo agora, já já a gente volta. Mas voltou aqui no Brasil, entre os chefes de cozinha, uma moda que tem a ver com isso. Depois do intervalo eu conto. Bom, eu converso com o jornalista Paulo Beraldo. Ele trabalha no Estado de São Paulo, no Jornal Estado de São Paulo, grande matutino paulista. E já já a gente volta para saber o que essa moçada aí está pensando, além de escrever no WhatsApp, né? Eu já volto já. Olá, falo diretamente da B3, programa Mercado Futuro, 15 anos de vida. Eu já vi uma mensagem aí no Facebook, não vou dizer quem é, mas é meu parente, dizendo: Eba, porque viu esse negócio de 15 anos, adoro festa de debutante, é mole? Bem, eu converso com o Paulo Beraldo, ele é jornalista do Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, está indo representar o Brasil com mais 4 colegas no evento lá na Youth Agriculture Summit, é isso? Isso mesmo. Agricultura de jovens, né? Conferência de jovens agricultores ou qualquer coisa por aí. Aqui a tradução é livre, poxa. E ele está dizendo de um dos trabalhos que é um negócio curioso. Eu falei da moda aqui. A gente às vezes não repara certas coisas, mas pode olhar para o Kleber que ele vai confirmar lá. Você às vezes come frango na sua casa, Kleber? Então, mas sabe o que a gente come de frango? A maioria, não sei se é o caso dele. Coxa, entrecoxa e peito. E o frango tem muitas outras coisas. Então tem alguns cozinheiros, chefes de cozinha hoje, que estão fazendo frango literalmente de cabo a rabo. Uhum. Pé, pescoço, moela e o diabo. É um pouco o que essa moça está dizendo, não é isso? Sim, você propor o máximo aproveitamento dos alimentos, né? Exatamente. E outra coisa que eu quero saber, isso é setembro, né? 9 outubro. Faltam uns 100 dias mais ou menos. É outono, né? Lá é outono. Sim, não vai estar tão frio assim. Vai começar a estar frio, mas é uma boa época. Você esteve no Chile, o que você foi fazer no Chile? Essa é uma outra coisa que eu esqueci de marcar. Isso. Bom, no Chile eu fui fazer um intercâmbio de um semestre. Eu estudei na Universidade de Santiago, é o SAT. Não é a Universidade de Chile, às vezes as pessoas confundem. E essa Universidade de Santiago, ela faz parte, junto com a Unesp, onde eu estudei, de um grupo de várias universidades da América Latina que fornecem bolsas para estudantes que se candidatam a estudar em um determinado país aqui da região. Então, como eu, foram outros 2 colegas da Unesp para lá e eles mandaram 3 chilenos para cá com bolsa. Então, sempre assim, 2 de algum lugar e vai 2, enfim. E aí eu estudei lá durante 6 meses em Santiago. Foi lá que eu tive a oportunidade de aprender espanhol, né? Tinha noções muito básicas aqui só para poder me candidatar mesmo. E foi uma experiência incrível, porque eu fui morar na casa de uma família de chilenos, pessoas que eram totalmente estranhas a mim, né? E chegando lá, vez ou outra me pego pensando que saudade daqueles dias, saudade até da família, dos hábitos, né? E Santiago é uma cidade maravilhosa. Santiago é a capital de Chile. Isso. Você comeu aquelas coisas todas lá, né? Toda. Aqueles peixe... Sim. Peixe cru. Peguei tudo que podia. Muita coisa eu não gostei não, mas tem que experimentar, né? Tem que experimentar. E essa família como é que era? Você saía de manhã, ia para aula, voltava à noite? Como é que era? Sim, normal, era assim. Era uma família que a casa tinha 2 andares. Então o primeiro andar era um espaço comunitário, né? Sala, cozinha. E na parte de cima eles alugavam uns quartos para pessoas de fora. Na minha ocasião só tinha eu nessa casa. Então era eu brasileiro no quarto de cima, a família no outro quarto, tranquilo. Mas logo que eu saí entrou um polonês e vizinho de mim, uma senhora fazia a mesma coisa. Morava no andar de baixo e em cima moravam 5 pessoas. Mexicano, americano. E então eu acabei ficando muito amigo desse pessoal, que é vizinho, né? Você acaba fazendo as coisas junto. E o que mais me ensinou toda essa experiência foi como a vida pode ser diferente do que a gente conhece, né? Em outro país, outra cultura, outros hábitos. E como você pode aprender com isso, né? Eu lembro que uma coisa que eu comia muito lá era... Comecei a comer abacate de tudo quanto é jeito, né? Que eles adoram. Eles adoram. Nossa, abacate no cachorro-quente. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, abacate no cachorro-quente. E tudo. Mas não podia fazer feio, né?
Tem um prato que é internacional, que eles chamam de avocado. Agora no Brasil inventaram que o grande é abacate e o Isso. primeiro é avocado. É. Os dois são abacates. Uhum. Avocado é em inglês, acho que, não sei se italiano também é. Não sei, Não italiano, não sei. Eu comi muito quando eu estava na Inglaterra, eu comia muito um prato, num lugar onde eu cheguei até a trabalhar, chamava avocado vinagrete. É? É um meio abacate, evidentemente não preciso dizer que é sem o caroço, né? E aí põe o vinagrete lá. A mistura fica boa, doce e salgado. Outra coisa interessante é se você vai num restaurante em Santiago, você pede uma salada, pode vir um palmito, tomate e um abacate cortado. Primeira vez que eu vi, falei, meu Deus, Eles adoram abacate. adoro. E a poluição de Santiago? Ela é uma das cidades muito poluídas. Sim, Né? muito poluído porque ela fica entre a cordilheira, né? O vento não passa lá. O vento não passa e não consegue subir, né? Eles chamam de smog, né? Que é uma mistura de poluição com fumaça, em inglês. Fumaça? Neblina. Neblina. Chamam de smog. E aí é legal que Santiago tem muitos cerros, que são montanhas, né, no meio da cidade, muito bonitas por sinal, e dá para subir em várias. Então, sempre que você sobe assim, se você procurar foto de Santiago na internet, vai ter aquela cidade e em cima aquela mancha de Uma mancha, poluição, que é assim. curiosíssimo. Aliás, é uma cidade boa para mim. O Clebinho ainda tem cabelo. Porque lá não desmancha o cabelo, porque não venta quase. Não venta. Eu, por exemplo, não tenho problema lá, porque não... Outra coisa, você foi conhecer alguma coisa de vinho lá? Sim, conheci várias vinícolas em Santiago, não em Santiago, né, no Chile, que eu consegui viajar 1.000 quilômetros para baixo de Santiago, bem lá no sul. A última cidade que eu fui era Pucón, que tem o vulcão Osorno, bem conhecido. Isso, é famosa. Bem famosa. E também fui para cima, mais ou menos uns 600 quilômetros, em La Serena. E perto de La Serena tem a cidade onde nasceu Gabriela Mistral, que, como se chama essa cidade? Não lembro exatamente o nome agora, mas lá tem várias vinícolas e eles permitem visitação, na beira da estrada, assim, várias. E aí eles têm a lojinha deles própria e você pode ir lá tomar um café, alguma coisa, comprar um vinho e descer e conhecer a produção. Nós estamos falando disso, eu estou deixando você falar dessa parte meio, digamos, turística e tal, justamente para mostrar para pessoas da sua idade ou que têm interesse nessa coisa, que quando você vai, eu tive várias experiências, tive na Universidade de Stanford, tive em outros lugares, tive na Inglaterra, tive na França. Quando você vai para a última de Stanford, eu era um brasileiro, tinha americano, tinha indonésia, tinha italiana, tinha, enfim, um grupo de 20. A gente, além de aprender ou de estudar alguma coisa de jornalismo, que era o que ele foi lá, você se entranha na cultura. Por exemplo, eu aprendi a jogar aquele jogo de americano, que pega a bola e sai correndo, que é um louco. Que fazia parte das atividades, entendeu? Você se sentia um pouco participante. Esse lance é que é legal, por exemplo, num evento desse de Bruxelas, o que o Paulo vai conhecer de gente, vai trocar hoje com a internet, que você fala com todo mundo o tempo todo. Isso é que enriquece a vida não só de jornalista, mas de jornalista especialmente. Sem dúvida. E no dia de hoje, no trabalho de hoje, você está satisfeito com o que você está fazendo? Sim. Hoje vai fazer mais ou menos 4 meses que eu comecei lá no Estadão, né? Para entrar no Estadão, como recém-formado, você tem o curso deles, né? Curso Estado de Jornalismo. Eu terminei o curso ano passado. Chamava Foca, mas acho Isso, que é isso mesmo. É o curso dos Focas. Foca é o nome que nós damos aos jornalistas de começo de carreira. Isso. Nós jornalistas. E aí eles selecionam 30, né, dos que se candidatam. E aí você passa lá na redação do jornal durante 3 meses, tendo aulas e trabalhando na redação durante a tarde para ter uma experiência prática, né, profissão, né. Depois eles selecionam alguns para serem efetivamente contratados. Eu fui um desses 5. E eles te mandaram procurar calandra, não? Não. Isso é uma história que a gente fala para Foca. Nossa, depois do intervalo eu te explico. Converso com o jornalista Paulo Beraldo, ele trabalha no estado de São Paulo, é um jovem que tem um futuro a mim me parece promissor. Está indo agora representar o Brasil num evento internacional, que aliás você me perguntou e não falou, que é patrocinado pela Bayer. Isso. Que está comprando a Monsanto, está virando uma empresa gigantesca. E é tudo pago por eles. Os alemães estão com o bolso cheio, né? Estão gastando bem, né? Pelo menos. Então vamos a um intervalo rápido e eu volto para o último bloco. Até já.
Ok, estou de volta. É o último bloco do programa Mercado Futuro, que nesta semana comemora seus 15 anos de existência. É uma longa caminhada, viu? Vocês podem ter certeza. Eu converso com o Paulo Beraldo, que é jornalista do Estadão e ganhou vários prêmios, participa de vários desses intercâmbios. Agora vai para um evento em outubro lá em Bruxelas. Você sabe que Bruxelas você tem que conhecer o Parlamento Europeu, né? Sim. Obrigatório, nem que não vai escrever nada. O Paulo também tem um blog, nós vamos falar dele já, mas eu antes do intervalo falei da Calandra. Pela gargalhada do Kleber, ele sabe o que é Calandra. Quando você entrava no jornal, há muito tempo, as máquinas eram diferentes. A Calandra era uma peça enorme, acho, que tinha nas rotativas, né? Quando entrava algum jornalista, um menino, um foquinha, quando pegava um editor safado na frente dele, vai lá na oficina, fala que eu pedi para trazer a Calandra. O primeiro dia do repórter. Aí ele ia lá. O cara que recebia lá já sabia que era Monteiro. Não está aqui, está no 8º andar, procura o seu Cláudio. Ou seja, o dia inteiro o repórter ficava procurando a Calandra, que não era nada. Não tinha que trabalhar, era só procurar a Calandra. Entendi. Todo mundo rindo dele. Acho que isso é bulimia hoje, né? Bullying. Não é? Como é que chama esse negócio? É bullying, é bullying. Bullying. Mas esse é bom Naquele ainda. tempo não era. De Olho no Campo é o blog dele. Já tem um bocado de ano o De Olho no Sim, Campo. sim, ele foi meu projeto de conclusão de curso na Unesp, né? Entre idas e vindas, né? Quando foi no Chile eu parei, agora que eu estava fazendo curso no Focas eu parei, mas agora eu consegui há 2 semanas retomar e quero levar o projeto adiante e publicar sempre reportagens especiais, fazer entrevistas com pessoas que não aparecem muito no setor. Esse é meu objetivo, é levar informação que não aparece muito, ou aprofundar informações que a gente não encontra em vários lugares. Então a mais recente, eu estava te mostrando, né, até no programa, sobre a produção de azeites no Brasil. Já são 4.000 hectares. Aqui em São Paulo existe uma loja que só vende azeite. Brasileiro? Não, brasileiro e de Só outros vende países. azeite. É uma importadora, mas 20% do mercado deles é de azeite nacional. Conversei com o dono e ele me disse que esse ano é o melhor ano que ele está para vender azeite, sem expectativa cada vez crescente. E é bom, você experimentou o azeite Sim, brasileiro? experimentei. Inclusive eu participei de uma degustação de azeite, que eles promovem cursos lá. E o azeite brasileiro não deve nada para nenhum internacional ainda. Claro que ele está crescendo, né? O primeiro azeite extra virgem nasceu em 2008 aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. São um pouco menos de 10 anos, né? É uma tradição milenar a produção de azeite. Então, o Brasil tem muito a crescer ainda. Mas uma marca internacional, uma marca brasileira já ganhou prêmio em Nova York, prêmio na Itália, em Israel. Então, quer dizer, tem qualidade aqui dentro, sim. Então depois você tem que me dar o endereço dessa loja. É onde? No Jardim? Então depois você... deve ser boa, porque provar azeite, eu não sei como é que foi a tua degustação ali. Eu tive uma vez na África do Sul e fui nas vinícolas. Mas algumas delas, ali no Cidade do Cabo, também tem azeite. Sim. Né? Tanto uva quanto azeitona são produtos que dão no deserto. Não é isso? Isso. É areião mesmo, não é terra fofa, não. Sim, elas precisam de pouca água. Pouca água. A azeitona, por exemplo, quando você tira do pé, é incomível, porque ela é amarga que nem o demônio, tem que ter um tratamento. Aqui no Brasil eles estão conseguindo produzir abaixo, na segunda metade do Rio Grande do Sul, na parte de baixo do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai, e também na Serra da Mantiqueira, pela altitude, pelo clima frio, que ela necessita de uma determinada quantidade de horas, de uma temperatura baixa, para poder florescer e dar fruto. Ela gosta de frio também? Sim, também. E de pouca água? Isso. Olha, em Mendoza deve ter muito. Muito, é um dos principais polos da Argentina. Mendoza é um deserto, né? Uhum. A cidade planejada. Você teve Mendoza? Maravilhosa. Né? É inacreditável, cara. A cidade inteira, não é? Tem um ralinho entre a calçada e a rua, que é com a geleira degela, e eles são um deserto, eles usam a água. A gente brasileira não tem ideia da fartura que é aqui, né?
E eu imagino isso, né, pensando no exemplo de Mendoza, como que vai ser nesse evento na Bélgica, sabe? Que exemplos assim, que a gente não imagina, né, É. feitos em outros países, podem ser multiplicados, né? Bom, a coisa na Bélgica bom, mas não sei a que custo, vai ser comer, né? Porque deve ter comida muito boa. Não sei, eu não conheço a cozinha dos belgas. Aliás, conheço. Conhece? Não o prato nacional é biftec frito. Batata frita com bife. É? É. A melhor batata frita que eu comi foi em Bruges, Olha só. que é uma cidade na Bélgica. Era um trailer, que hoje vocês mudam o nome. Essa juventude, Como chama? food truck. É aquele caminhãozinho lá. A batata impressionante. Eu tenho um amigo belga, pintor Sérgio Schramm, que ele dizia que na praça principal de Bruxelas, Uhum. todo mundo estava comendo bife frito, bife com batata e tomando chopp. Mas aí você perguntava a hora, a praça virava um mar de chopp, porque eles estavam com o copo cheio e virava assim para ver a hora, jogava chopp. Bom, além de Chile e fora do Brasil, É. Chile e Bruxelas e Bélgica, que outras coisas você fez de estágio, de coisas assim? Você teve um tempo na Exalc. Isso, eu Bom, trabalhei. vamos concluir o de olho no campo. Vamos. Você sugere que o telespectador entre lá no blog, por quê? Por causa desse tipo de artigo de azeite? Eu sugiro que entre no blog e olhem os textos que eu fiz, os textos especiais, né? Porque eu republico muito conteúdo também, por exemplo, pesquisa da Embrapa, do Ministério da Agricultura, que eu entendo são notícias importantes. Mas o material que eu faço porque eu vou tentar ser humilde, assim, eu não... Sempre que eu vou pensar em uma pauta, eu falo, será que muita gente já falou disso? Se muita gente já falou, eu não faço. Então essa do azeite, por exemplo, é uma coisa que falaram assim, aqui e ali, pouco. eu queria fazer meio que um panorama, então até um dos entrevistados falou, nossa, ficou como um raio-x do setor essa reportagem. Então esse é meu objetivo, assim, pegar um tema e trazer um panorama de como está aquilo. Fiz o mesmo com agricultura de precisão uns 15 dias atrás, também está crescendo muito aqui no Brasil. Então é por isso. Isso. Quantos minutos eu não ouvi? 2. Exalc, Exalc é um modelo, né? Vocês estão cansados de ver aqui na Bolsa. Os indicadores, CPEA, Exalc, enfim. Você trabalhou no CPEA. Isso, eu como fui é que foi lá? estagiário lá na comunicação do CPEA, que o CPEA ele produz as informações e ele as divulga com as agências parceiras, né, que são a Agência Estado, do Estadão, a Agência Bloomberg e a Agência Reuters. Então, o nosso trabalho lá na equipe de comunicação era pegar as análises, transformá-las em texto jornalístico, em português e em inglês também, para serem encaminhadas para as agências, que são as parceiras. Além disso, a gente participava de muitos eventos, eu adorava isso, participava de reuniões empresariais, por exemplo, que o CPE faz estudos de mercado para as empresas. Então a gente participava disso, via reuniões, aprendia muita coisa, né? Essa parte mais executiva, né? De você produzir uma informação para ela gerar um resultado ali na frente. Então foi um período excelente. Lá você ficou meses, né? Fiquei uns 8 meses, mais ou menos. É isso aí, Paulo. O nosso tempo está acabando, né? 1 minuto, falou aí. Eu quero te agradecer, desejar um baita sucesso aí nesse evento de Bruxelas. Eu não sou padrinho de ninguém, mas quando eu confio num jornalista, até agora eu não errei muito, viu, Paulo? Você tem um futuro aí que se você não se perder no caminho, você tem um futuro muito interessante, eu acho. E vamos ver, né? Porque daqui a pouco. Eu, inclusive, um dos livros que eu impresso, só impressão um livro para você, né? Só. Um livro magnífico sobre ética no jornalismo, né? Essas coisas todas tem que... Se o Paulo é uma pessoa privilegiada, ele tem acesso, mas quando não tem, a gente tem a obrigação de ajudar. Obrigado, sucesso para você. Muito obrigado. Na volta a gente marca outra conversa aqui. Combinado. Tá? Vou te dar uma folga até novembro. Tá bom. Tá bom? Para aproveitar aí. Gente, é isso. 15 anos do Mercado Futuro no ar. Até o próximo programa. Tchau, tchau.